se o bebê dormir com você, ele não vai ter autonomia, porque afinal ele está se habituando a dormir sempre junto. E aí você vai destruir a autonomia do seu bebê para sempre. Você já ouviu isso? Já ouviu essa história de autonomia para dormir? De que a criança precisa de autonomia para dormir sozinha, porque senão ela não vai se construir como um ser humano que consegue dar os passos necessários na vida sozinho e vai sempre precisar da mãe e do pai? É até esquisito quando a gente fala assim, né? Mas a verdade é que muita gente escuta isso por aí e acaba se embananando com o sono do bebê, mudando coisas, colocando a criança para dormir num local onde ela não aceita, se frustrando por conta de uma história de que a criança não vai ter autonomia se ela não dormir sozinha. Vamos desmistificar isso aqui nesse vídeo. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, sou mãe de duas, trabalho com sono e rotina do bebê, tenho uma capacitação profissional reconhecida pelo MEC sobre esse tema e eu acredito que sono da criança precisa ser discutido com muita evidência e não apenas opiniões e opiniões e opiniões. E por quê? Que causa esse tipo de confusão. Se conteúdo de maternidade muito baseado em evidências e com dicas práticas te interessa, se inscreve aqui. Gente, vamos tirar as coisas e não mais misturá-las. Autonomia para viver é uma coisa importantíssima e todos nós temos que ter. E a gente vem vendo cada vez menos pessoas com autonomia por aí, né? Cada vez menos adolescentes com autonomia, que precisam dos pais para tudo, crianças que não conseguem tirar o próprio prato e colocar na mesa, crianças que não conseguem colocar a própria roupa, crianças que não conseguem fazer absolutamente nada sozinhas, ou absolutamente nada sem serem distraídas. Isso é um ponto fundamental e eu acho maravilhoso que a gente discuta sobre autonomia. Só que a autonomia não tem nada a ver com dormir sozinho, ou dormir acompanhado, ou fazer cama compartilhada, ou ter que pegar no sono chorando. Gente, as coisas são separadas. Na hora de dormir, a criança precisa de um ambiente seguro, tranquilo. Se a gente está falando de um bebezinho de meses, não há como você garantir a ela que, veja bem, aquela porta ali, aquela fechadura está fechada, ninguém vai entrar. A criança não sabe disso. A cabeça dela não funciona assim. Ela precisa muitas vezes de presença. Até a gente consegue habituar a criança a adormecer sozinha, mas a criança precisa conseguir, ela precisa aceitar. Então, eu vejo pessoas colocando os bebês para dormirem sozinhos e se empenhando numa luta para isso acontecer. E geralmente não é uma luta simples, né? Porque se fosse simples é porque aquela criança aceita e não tem problema nenhum. Mas é uma coisa estressante mesmo, quando na verdade a história por trás disso é: mas se eu não fizer isso, quando essa criança tiver 5, 6, 7, 8 anos, ela não vai ter autonomia. Ela nem vai dormir sozinha, nem vai conseguir fazer nada sozinha. Não confundam. Cada idade, cada etapa da criança tem dentro dela uma série de necessidades próprias. Um bebezinho de 1, 2, 3 meses tem necessidades próprias. Um bebê de 6, 7, 8 meses é mais maduro do que aquele ali, mas ainda é muito dependente e tem necessidades próprias, que depois que ele cresce, ele não vai precisar de você para sempre para ser colocado para dormir. E claro, não tem nada a ver o que ele faz acordado com o que ele faz dormindo. Se você se preocupa com a autonomia do seu filho, se você quer que ele de fato tenha autonomia para viver, e eu acho isso muito importante, primeiro, comece a estudar sobre isso e comece a aplicar dentro da sua casa atividades em que a criança tenha autonomia de resolução. A criança derramou uma água, quem vai limpar? Não é você. Dá um paninho e deixa ela secar. A criança está tentando colocar a roupa sozinha, só que ela demora um pouco mais, deixa ela colocar sempre que for possível. A criança já sabe jogar o lixo no lixo? Não, mas tem que saber, porque é uma atividade motora simples e a criança pode fazer, obviamente com segurança. Tirar a roupa e colocar no cesto. Tirar a roupa a gente pode precisar ajudar, mas e colocar no cesto? Jogar a fralda fora. Estar com você e participar na medida do possível da arrumação da cama. Dá uma vassoura para a criança cuidar do chão enquanto você está ali do lado. Pode parecer bobo, mas são essas situações que criam autonomia. Dá um banquinho para a criança para ela acessar locais em que ela não conseguiria acessar sem o seu colo. Obviamente, locais seguros. Aqui, por exemplo, o filtro de água, minha filha pega água para ela. Ela pega o banquinho dela, que ela vai andando com ele, e leva ele até o... Não arrasta mais porque eu não deixo arrastar. Leva ele até o filtro de água, sobe e se serve de água. Isso é autonomia. E foi uma criança que precisou ser ninada, que gosta de ter presença na hora de dormir, já dorme sozinha, obviamente, ela tem 2 anos, quase 3, já dorme sozinha, mas a gente não priva ela de presença e a gente observa as suas necessidades. Cuidado com as pessoas que vão com esse discurso esquisito de que se não dormir sozinho não terá autonomia nem para dormir, nem para nenhuma outra coisa. Autonomia para dormir sozinho vem com o tempo, com o bom ambiente, com os estímulos adequados, com a janela de sono respeitada,
com a repetição de eventos, com o hábito criado, e a gente vai criando esse hábito na criança. E a autonomia ao longo do dia vem com a gente dar autonomia para essa criança, a gente respeitá-la dentro, obviamente, dos limites da infância. Então a gente nunca pode deixar a criança sozinha, mas a gente respeitá-la enquanto ser humano que precisa botar a mão na massa para aprender. Espero que esse vídeo tenha sido bacana para vocês e até o próximo.